pronto para tirar foto. Ai, queria deixar minha bolsa aí, que eu seguro, pronto. Vamos lá, que são os protagonistas. Não. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Daremos início à cerimônia de abertura da 30ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, segunda edição anual. Este evento está sendo transmitido pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no YouTube. Informamos que este evento segue as diretrizes da Instrução Normativa número 103, de 20 de agosto de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Programa de Acessibilidade e Inclusão, adotando a tradição em Libras, a língua brasileira de sinais, a linguagem simples e acessível às comunicações e à autodescrição. Seguindo esta normativa, uma vez lida a nominata pelo mestre de cerimônias, dispensa-se nova menção às autoridades pelos integrantes do dispositivo ou mesa de honra. Este evento será conduzido por mim, Raifran Magalhães de Souza, lotado na assessoria do cerimonial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Tenho cabelos e olhos castanhos, de rosto arredondado, usando barba. Sou pardo, tenho 1,71 de altura, uso camisa polo na cor rosa com gola preta e sapatos pretos. Componho o dispositivo de honra desta cerimônia. Suas Excelências, as senhoras e os senhores. Ouvidora da Mulher e coordenadora estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Secretária Executiva Adjunta de Políticas para as Mulheres da Sejusc, senhora Cirlan Picanso Ribeiro de Lima, neste ato representando o governador do Estado do Amazonas, Wilson Miranda Lima. Coordenadora da Infância e Juventude e do Comitê Interno de Apoio à Implementação ao Monitoramento da Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Joana dos Santos Meirelles. Desembargador César Luiz Bandieira. Ouvidora-geral do Ministério Público do Amazonas, Procuradora de Justiça, doutora Silvia Abdala Tuma. Magnífica reitora da Universidade Federal do Amazonas, professora doutora Tanara Lauschner. Subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres e de Direitos Humanos, senhora Maria das Graças Soares Prola, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Manaus. Senhores e senhoras juízes dos juizados da Maria da Penha, doutora Ana Lorena Teixeira Gazdeu, doutor Rivaldo Matos Nourães Filho, doutora Ana Paula de Medeiros Braga Bússolo, doutora Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, doutor Rafael da Rocha Lima e a doutora Larissa Padilha Roriz Pena. Ouvidora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, doutora Gisele Falcone Medina. Procuradora do Trabalho, neste ato, representando o Ministério Público do Trabalho do Amazonas em Roraima, da 11ª Região, doutora Fabiola Bessa Salmito de Almeida. Presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica no Amazonas, doutora Lúcia Maria Corrêa Viana, deste ato, representando a Associação dos Magistrados do Amazonas. Comandante da Ronda Maria da Penha, Major QOPM, Priscila de Albuquerque Alencar. Registramos e agradecemos também as presenças dos magistrados que nos prestigiam nesta manhã, autoridades estaduais e municipais aqui presentes e aos que nos acompanham pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Amazonas no YouTube, a indígena e artesã Baré, fundadora do Espaço Cultural Indígena Uca Imbuessa Wakanai Anumarete e cofundadora do Parque de Tribos de Manaus, senhora Cláudia Baré, presidente da Câmara de Dirigentes e Logista, doutor Ralph Baraúna Assayag, a comissária da Polícia Civil, Giovanni do Socorro da Silva Fernandes, representante da Delegacia Especializada em Crime contra o Idoso, a diretora regional do SENAC, doutora Silvana Maria Ferreira de Carvalho, advogados e advogadas, servidores desta Corte de Justiça, em especial deste fórum, imprensa
senhoras e senhores. A segunda edição da Justiça pela Paz em Casa acontece de 18 a 22 de agosto deste ano, com mais de 2.000 processos em pauta. A realização deste evento segue a orientação do Conselho Nacional de Justiça e tem a finalidade de ampliar o conhecimento da Lei nº 11.340 de 2006, que em 2025 completa 19 anos em vigor. O evento tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, concentrando esforços nas unidades judiciais da capital e do interior do Amazonas para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante a semana da campanha, as equipes multidisciplinares dos juizados Maria da Penha também reforçam ações de orientação e sensibilização da sociedade acerca da importância da prevenção e do enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Além de dar o suporte às audiências processuais, atendendo às partes envolvidas, as equipes programam palestras que são levadas às escolas, empresas e outros espaços com abordagem sobre temas como relacionamento abusivo, canais de denúncia, Lei Maria da Penha, entre outros. Neste momento, ouviremos a música Maria Maria, de composição de Milton Nascimento, do poeta Fernando Bran, que representa um dos principais hinos na campanha pelos direitos femininos no país, interpretado pelo servidor da Escola Superior da Magistratura, senhor Cláudio Gaia. Queremos registrar e agradecer a presença da segunda vice-presidente da ALEAN e presidente da Comissão da Mulher, da Família e da Pessoa Idosa, deputada estadual Alessandra Campelo da Silva. Senhoras e senhores, neste momento exibiremos um vídeo institucional sobre o projeto Maria Vai à Escola, de conscientização sobre o combate à violência doméstica e a distribuição de cartilhas voltadas aos jovens e adolescentes.
Teremos o pronunciamento de abertura da desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, ouvidora da mulher e coordenadora estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Amazonas. Bom dia a todos e a todas, mulheres maravilhosas que estão aqui presentes, e os senhores também. É com imensa honra e profundo senso de responsabilidade que damos início à 30ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Essa iniciativa, que hoje completa 10 anos de atuação, consolidou-se como um dos mais relevantes programas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E em nosso país, não se trata apenas de um marco temporal, mas de uma trajetória construída com esforço coletivo, sensibilidade social e compromisso inesgotável com a dignidade da pessoa humana. A cada edição, reafirmamos que o Poder Judiciário não se limita a julgar processos. Ele é, sobretudo, guardião da vida, da integridade e da esperança das mulheres que, em tantos lares, ainda enfrentam o silêncio e a dor da violência. Por isso, celebrar 10 anos deste projeto é também reconhecer os milhares de atendimentos, audiências, decisões e encaminhamentos que transformaram histórias de sofrimentos em história de superação. Nesse caminho, não podemos deixar de destacar a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, que no último dia 7 de agosto completou 19 anos de sua promulgação. A Lei Maria da Penha é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das 3 legislações mais completas e bem elaboradas do mundo no enfrentamento à violência doméstica. Trata-se de uma conquista que se tornou um símbolo de resistência e esperança, alicerçada na proteção integral à mulher e na responsabilidade efetiva do agressor. Está colada. Acho que não. Outra conquista legislativa de grande relevância é a Lei do Feminicídio, 13.104 de 2015, que incluiu essa modalidade de crime hediondo no Código Penal brasileiro. Ao reconhecer a gravidade do assassinato motivado por gênero, o ordenamento jurídico envia uma mensagem inequívoca: a violência contra a mulher não será tolerada. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas permanece vigilante e firme no propósito de aplicar a lei com rigor, para cada um agressor que saiba que não há espaço para impunidade. Os números, infelizmente, ainda revelam o tamanho do desafio que temos pela frente. No Brasil, a cada 1 hora, centenas de mulheres sofrem violência física, sexual, psicológica ou patrimonial. Em seus próprios lares no Amazonas, os índices também nos alertam para a urgência de políticas públicas integrais. No ano de 2024, 15 mil medidas protetivas de urgência foram solicitadas ao Poder Judiciário. Entre a capital e o interior, no Amazonas, 28.564 processos de violência doméstica foram distribuídos no decorrer do ano passado. Relacionado ao feminicídio, os números também são altos, tendo sido distribuído um total de 170 processos de feminicídio às varas do Tribunal dos Júris da capital e do interior. Esses dados não são meras estatísticas, são vidas interrompidas, famílias devastadas, órfãos do feminicídio. É diante desse cenário que a iniciativa como a Semana da Justiça pela Paz em Casa assume relevância ímpar. Não se trata apenas de um esforço concentrado de julgamento, mas de um movimento que une instituições, sociedade civil e poder público em torno do mesmo objetivo: proteger as mulheres e promover uma cultura de paz. Quero, neste momento, agradecer a rede de apoio que caminha conosco, CDL, SEBRAE, SENAC, enfim, todas as instituições parceiras que, lado a lado com o Tribunal de Justiça, oferecem não apenas a resposta judicial, mas também programas de capacitação profissional, inclusão no mercado de trabalho. São ações que desenvolvem autonomia às mulheres, permitindo que reconstruam suas vidas com dignidade e segurança, saindo dessa relação tóxica. A luta contra a violência doméstica não se vence apenas nos autos do processo,
mas também com políticas de prevenção, acolhimento e inclusão. E por isso que o engajamento de todos os juízes e juízas, servidores, Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil e Militar, a Ronda Maria da Penha, incansável, Guarda Municipal, Guardiã Maria da Penha, da OAB, as secretarias estaduais, municipais, as ativistas indígenas. Cláudia, obrigada por ter vindo. Das universidades, dos coletivos sociais, da imprensa, enfim, de todos os nossos parceiros, de toda a sociedade civil organizada. É tão essencial, junto, formarmos uma rede que protege, ampara e transforma. Ao celebrar essa 30ª edição, olhamos para trás com orgulho do caminho já percorrido, mas, sobretudo, olhamos para frente, conscientes de que muito ainda precisa ser feito. O compromisso do tribunal é permanecer enfrentando violência com coragem, julgar com celeridade, proteger com humanidade e punir com o rigor da lei. Que esta 30ª semana renove em todos nós a certeza de que a paz em casa é condição indispensável para todas nós mulheres. Que cada audiência realizada, cada decisão proferida e cada medida aplicada seja um passo rumo à sociedade mais justa, igualitária e livre da violência. Denuncie, diga não à violência doméstica. Muito obrigada. Ouviremos as palavras do juiz titular do 5º Juizado Especializado do Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, doutor Rafael da Rocha Lima. Bem, bom dia. A minha fala vai justamente ao encontro do que acabou de falar a desembargadora Graça. A verdade é um agradecimento para que nós possamos realizar essa semana, desembargadora, a participação dos demais órgãos que compõem o sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria, Assembleia Legislativa, através da Procuradoria da Mulher, Polícia Civil, e, em especial, também aos servidores de todas as varas que fazem com que a gente aconteça, né, da melhor maneira possível a Semana pela Paz em Casa. A Semana pela Paz em Casa, ela tem um papel importante de divulgação do nosso trabalho. O combate à violência doméstica não se resume só à Semana pela Paz em Casa. O nosso trabalho, o nosso dia a dia nas varas de combate à violência doméstica, e os meus colegas estão aqui, são prova desse nosso trabalho diuturno, centenas de audiências durante o mês, é um trabalho árduo. E, durante a Semana pela Paz em Casa, lógico, há um implemento desse número de audiências, justamente para tentar reduzir o acervo, que nas varas é um acervo muito considerável em relação às demais varas criminais. Nós recebemos, exatamente, quase 30 mil processos, nós recebemos diariamente centenas de medidas protetivas, ações penais, medidas cautelares. E a Semana pela Paz em Casa serve justamente para que, nesse período, a gente possa, de certa maneira, reduzir esse acervo. É importante, né, nós garantirmos a esses processos que envolvem crimes de violência doméstica celeridade. Né? Celeridade, imparcialidade, né, são requisitos, pressupostos de qualquer ação, né, qualquer ação que chega no Poder Judiciário. Imparcialidade e celeridade. Mas, nas varas de violência doméstica, eu costumo falar que, além desses dois requisitos, nós devemos também ter em mente que devemos julgar esse processo de maneira humana, de maneira acolhedora. A gente tem que entender que, na nossa frente, quando nós vamos ouvir aquela vítima, o caminho que ela trilhou para chegar até ali, desembargadora, é um caminho árduo. Ela teve que romper um ciclo de violência, ela teve que tomar a iniciativa de se dirigir até uma delegacia, de tentar romper todo aquele ciclo de violência que ela já vive durante muito tempo. E só o fato de ir até uma delegacia, né, é uma situação muito difícil para ela. E ter que comparecer depois, na nossa frente, depois de oferecido uma denúncia pelo Ministério Público, isso a gente tem que ter em mente que a gente tem que colher aquela vítima de violência doméstica. E esse é o nosso dia a dia. Nós, juízes da vara de violência doméstica, estamos atentos a essa situação, sabemos
como é diferente trabalhar numa vara de violência. Essa peculiaridade a gente tem que ter em mente. E não é só a celeridade que nos interessa, né? O combate à violência doméstica, como a senhora já mencionou, ela possui outros pilares. A questão da educação é algo muito permanente e constante. As minhas colegas aqui, todas elas têm projetos sensacionais de educação, né? Eu acho que é uma forma de nós tentarmos diminuir esse número absurdo e alarmante de casos de violência doméstica que chegam todo dia ao Poder Judiciário. A educação é uma forma de reduzir isso. E também a questão de possibilitar que essa mulher, uma vez rompido esse ciclo de violência, ela possa permanecer fora dele. E aí entra as instituições que a senhora mencionou, CDL, SEBRAE, SENAC, que possibilitam, com acordos de cooperação técnica no tribunal, vagas de trabalho para que essa mulher possa, de fato, romper aquele ciclo de violência, se tornando independente financeiramente. A dependência financeira é uma situação, existe a dependência emocional, que as oficinas também atuam muito nesse sentido. Então, a minha fala é nesse sentido de agradecer todas essas instituições que nos auxiliam nessa semana e dizer que essa luta, né, de combate à violência doméstica não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos nós, como sociedade civil organizada. O Poder Judiciário está vigilante e conte conosco. Obrigado. Registramos e agradecemos a presença da diretora da Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, doutora Ana Paula Machado Andrade Aguiar, e da diretora da Casa Mamãe Margarida, irmã Liliane Maria Dal Lindoso. Exibiremos um vídeo institucional produzido pela Assessoria de Comunicação do TEJAN, alusivo ao fim da violência doméstica contra a mulher e contra o feminicídio. Neste momento, fará uso da palavra o doutor Rivaldo Matos Norões, juiz titular do 2º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro eu quero registrar aqui meus cumprimentos a todas as mulheres aguerridas que lutam, que nos inspiram e que me fizeram mudar, inclusive, a visão no acolhimento de uma mulher que sofre algum tipo de violência doméstica. Desembargadora Graça, que está à frente da nossa coordenadoria, muito nos representa e muito nos inspira, desembargadora, saiba disso, na sua luta incansável para que haja sempre uma melhora, para que haja sempre um aperfeiçoamento
do nosso sistema de justiça. E nesse contexto, mais do que a 30ª Semana da Paz em Casa, os 19 anos da Lei Maria da Penha, mais do que a quantidade de audiências que vamos realizar, os atos processuais que com certeza são importantes para atender aquela demanda, aquela situação da mulher que rompe o ciclo de violência e procura o sistema de justiça, a Semana da Paz em Casa serve para chamar a atenção, deputada Alessandra, dessa causa tão importante que nós vivenciamos, infelizmente. Temos uma sociedade que, infelizmente, peca no seu sentido cultural. A mudança em relação a ciclos de violência doméstica, muito mais do que a repressão que deve haver, com toda certeza, e vem acontecendo. A Lei Maria da Penha, como a desembargadora Graça citou, uma das 3 melhores leis de proteção à mulher, à vítima mulher, do mundo, e vem sofrendo alterações a cada ano para enrijecer mais a questão do sistema de penas, mas mais do que a repressão, devemos buscar a prevenção. E a prevenção, desembargadora Graça, eu estava assistindo o vídeo, é essa visita na escola, é essa visita perante as crianças, porque nós só conseguimos mudar a sociedade na sua fonte, desde o início, no âmbito cultural. E o ciclo de violência, a demanda cada vez cresce, a cada ano, o número de processos judiciais, o número de medidas protetivas de urgência, mas ele só vai se romper, só vai diminuir quando houvermos uma mudança de mentalidade na sociedade, não só amazonense, mas sociedade brasileira como um todo. E isso vem da nossa casa. Na nossa casa nós devemos ser exemplos, não só as mulheres, como eu já citei aqui, todas as autoridades que nos inspiram, que me inspiram, mas também os homens, servindo como exemplo os nossos filhos, para os nossos meninos e para as nossas meninas, em relação às situações que podem acontecer e que devem ser evitadas. A visita na escola, a situação de acolhimento em relação à vítima mulher. E a Semana da Paz em Casa traz à tona tudo isso, deputada Alessandra, colegas magistrados, doutora Eline, doutora Ana Paula, doutora Ana Lorena, traz à tona o dever de sermos agentes de transformação. Muitas vezes consideramos que não somos capazes de mudar muita coisa por sermos somente um juizado, um juiz, uma juíza, mas nós fazemos diariamente uma mudança na vida de uma mulher que procura o sistema de justiça e procura uma rede de proteção. Então, que sejamos, não só nessa Semana da Paz em Casa, mas em todos os dias, em todas as nossas audiências, agentes transformadores da sociedade, para uma mudança de mentalidade e para que haja cada vez mais uma maior redução em relação aos ciclos de violência doméstica. Fica aqui meu agradecimento a todos e a todas, e que tenhamos uma semana e um ano abençoado, e que seja muito produtivo em relação, principalmente, à satisfação da vítima mulher. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, a desembargadora Graça Figueiredo faculta a palavra a quem quiser pronunciar-se. Meu bom dia a todas e a todos. Vou falar rapidamente, sou a deputada Alessandra Campelo, procuradora especial da Mulher da Assembleia. Queria apenas ressaltar a importância de um momento como hoje, desse momento que estamos vivendo, aqui na casa dos nossos anfitriões, do Poder Judiciário, de dizer que, quando a gente tem mulheres à frente, as coisas funcionam diferentes, sem nenhum demérito aos homens, ao contrário, os 2 juízes que vieram aqui falaram muito bem, eu tenho muito orgulho de ver, de ouvir homens, né, que falam com propriedade dessa causa. Mas a desembargadora Graça levou a um outro patamar, né, o trabalho do Tribunal de Justiça, isso tem que ser ressaltado. Né, quando você vê uma desembargadora que sai do seu gabinete, está numa sala de aula, na periferia, conversando com crianças, com jovens, que talvez as mães dessas crianças nunca na vida conseguiram sequer acessar o sistema de justiça, mas a maior autoridade do tribunal está lá, dentro daquela escola. Então, isso é exatamente
uma prevenção primária, porque a terciária é o que a gente faz no dia a dia, tentando minimizar os efeitos das situações de violência. A prevenção secundária é aquela que a gente faz quando as pessoas já estão num relacionamento abusivo e a gente tenta fazer com que aquela violência não continue ou não se agrave ainda mais. Mas essa prevenção primária, que é a mudança desse paradigma, essa mudança estrutural, a mudança de pensamento, a gente consegue exatamente por meio da educação. Então, eu quero aqui ressaltar e parabenizar todo o nosso sistema de justiça, todo o nosso poder judiciário, exatamente por ter dado esse passo à frente. Isso é muito importante. Quero também, desembargadora, dizer que lembro da primeira vez que eu vim no evento da Justiça pela Paz em Casa, e, se eu não me engano, a senhora era presidente do tribunal naquela época, né? E eu lembro que, no meu primeiro mandato, eu comecei em 2015, não lembro exatamente se foi em 2015, mas foi no meu primeiro mandato. Não existia a ouvidoria da mulher do TRE. Vejo aqui a nossa desembargadora eleitoral, doutora Gisele, não existia ainda. Não existia a ouvidoria da mulher no TCE, não existia a ouvidoria da mulher do Ministério Público, existia a ouvidoria de forma geral, né? Não existia a Procuradoria da Mulher na Assembleia. Na Defensoria também, a gente vê hoje uma atuação muito mais forte da OAB Mulher também, que é protagonista, né? Está aqui a reitora da UFAM, doutora Tanara Lauschner, que já me comentou há pouco que lá existe apenas a ouvidoria, mas ela está criando agora a ouvidoria da mulher, uma específica lá para alunas, para servidoras. Então, a gente vê que a gente consegue contagiar, né, com uma grande rede do bem que vem somar e fortalecer a rede de proteção à mulher. Então, eu sei que ainda falta muito, mas eu quero hoje exatamente comemorar esses grandes passos que nós demos, e é essa união, a gente estar aqui todo ano, 3 vezes por ano, em março, no mês Maria da Penha, em novembro, no mês, né, e a gente está aqui, quando eu estou lá na Assembleia, vocês também nos ouvem, vão lá, a gente vai no evento do Ministério Público e a gente vai observando que cada vez nós somos mais e mais fortes. Então, eu quero ressaltar essa união aqui de todos em torno disso, que é uma verdadeira pandemia no nosso planeta. A cada 10 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio no nosso planeta. A gente tem ainda muita subnotificação, tanto de feminicídio como tentativas de feminicídio, que muitas vezes saem das delegacias apenas como lesão corporal, né? E que, na verdade, são tentativas de feminicídio. Os estupros, a todos os dias, 57 meninas no Brasil, menores de 14 anos, dão à luz. Isso é estupro, de acordo com a nossa lei, que são também subnotificados. Então, é só com a educação nossa própria, enquanto agentes públicos, das crianças, das mulheres, da sociedade. Então, desembargadora, mais uma vez, me coloco à disposição do Tribunal de Justiça e quero parabenizar juízas e juízes da Vara Maria da Penha, nosso Ministério Público, Defensoria, todos os órgãos que estão aqui presentes, e, em especial, em seu nome, quero parabenizar a direção do Tribunal de Justiça por nunca deixar esse trabalho diminuir, ao contrário, e trazer sempre inovações e que fazem a diferença na vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que muitas garotinhas que estão ali naquela escola, quando a senhora fala, se inspiram na senhora, pensam em ter um futuro melhor e aprendem. Então, são coisas, eu sei porque eu lembro de coisas da minha infância que aconteceram na escola, e eu sei que a sua figura vai ficar marcada, eles vão lembrar. Teve uma vez que uma senhora, uma desembargadora, quando eu era pequena, ela foi na escola, etc., e aquilo fica, aquilo marca. Então, parabéns por estar fazendo a diferença na vida dessas meninas e meninos. Muito obrigada. Convidamos a desembargadora Graça Figueiredo, ouvidora da mulher e coordenadora estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, para suas considerações finais. Bom, o que eu posso dizer é que eu agradeço imensamente a oportunidade e a honra de receber todas essas brilhantes mulheres, as que estão aqui fora também nos ouvindo, as nossas juízas, os nossos juízes,
o colega desembargador. Eu não vou nominar porque se eu posso cometer uma falha. Os nossos parceiros, a Polícia Militar Brava, Ronda Maria da Penha, que incansavelmente percorre os nossos mais distantes lugares da cidade para ver se está sendo cumpridas as medidas protetivas. E, pasmem, que tem meses que em um dia os juízes concedem 30 medidas protetivas em um dia. A violência é muito alta. Nós não sabemos muito como fazer mais movimentos, porque parece que a gente está, como diz o caboclo, enxugando o gelo, né? Mas nós não vamos desistir, né, doutora? Nós temos que batalhar com a AB, com o Ministério Público, com a sociedade civil, e realmente esse trabalho que é feito na periferia, ele é uma coisa muito gratificante, porque quando eu chego na escola, ninguém quer olhar, está todo mundo assim, acanhado. Depois que começa a falar, é que começa a perguntar, olha, não foi eu, a minha prima, a minha não sei quem, começa a pergunta, entendeu? Mas aí a gente vê como é necessário ser feito esse trabalho. Porque o menino que está vendo a mãe apanhar, ser morta, ela é o potencial agressor. E é por esse caminho que nós todos temos que trabalhar, as crianças, os adolescentes principalmente. Né, Joana? A Joana faz um trabalho incansável também com os menores. Enfim, todas nós aqui, não vou nominar, porque todos valorosos, todas são valorosos, todas pessoas aqui do público, a sociedade civil, as autoridades, sintam-se todas abraçadas. Eu agradeço imensamente que não solte a mão do Poder Judiciário, que nós precisamos ir mais à frente, para ver se um dia a gente minimiza essa situação de feminicídio, que nós tivemos um passo maravilhoso na justiça e nas leis, quando tiramos aquela, não tenho que dizer assim, aquela tese de que o homem era justificado no tribunal do júri porque tinha uma tese chamada... Exato, todo mundo sabe, tá vendo? Então, isso é um absurdo, quer dizer, eu peguei, às vezes era uma inverdade, e ele era absolvido, saía pela porta da frente. Hoje não tem mais isso, é feminicídio com a lei agravadíssima, Oi, Nagali. Então, muito obrigada, bom dia a todos, e sigamos neste rumo de fazer com que a violência doméstica seja minimizada, pelo menos. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a devida autorização, esta cerimônia está encerrada. Ao som da música O Corpo é Meu, de autoria dos compositores desembargador Flávio Pascarelli, Joyce Cândido e Guilherme Sá, e a música Mulher, Sexo, Sufrágio, de composição de Erasmo Calinarinha, interpretadas pelo servidor Cláudio Gaia, agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente dia.